com a presença de Deus uno e trino, esse Deus amor, Deus de ternura, Deus de bondade, que se faz presente em todo momento. O Deus que nos acolhe, amando-nos profundamente. Para nos dirigirmos ao Pai, nós podemos dizer a oração que o próprio Filho nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus não deixa sua mãe só, e nem Maria fica só, porque Jesus está com ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glorificando a Trindade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Um cantinho. Chuva que lava, é como fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como um fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tenho medo de não responder, de fingir que eu não escutei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar do outro lado e fingir que não sei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar do outro lado, fingir que não sei. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Obrigado, irmã. Deus te abençoe. Amém. Obrigado, irmã Ali. Olha aí a presença da irmã Terezinha. Então, depois da gente ter estudado aquela introdução geral, né, da Bíblia e alguns temas importantes, que é a inspiração bíblica, a questão da história do texto sagrado, como que ele chegou até nós, esse texto, a interpretação da Bíblia, né, como que a gente deve interpretar com todas as figuras, né, lá do Antigo Testamento, por exemplo. Aí a gente vai entrar agora na introdução geral dos evangelhos, para entender o contexto, porque a gente vai começar a estudar o Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, e depois a gente vai estudar o Antigo já olhando para o Novo, que é a realização do Antigo, para ficar mais fácil o nosso estudo. Então hoje a gente vai ver a introdução geral dos evangelhos e, se der tempo, a gente já vai começar o evangelho de Mateus. Vai depender do nosso ritmo aí, tá? Mas sem pressa, mas também sem ficar igual a tartaruga, né? Num ritmo bom. Vamos então fazer essa introdução geral aos evangelhos,
Primeira coisa, a palavra evangelho, ela vem do grego evangelion ou euangelion, porque o grego ele usa aquele u, né? Então, significa o quê? Boa notícia, né? Nesse mundo de tanta notícia triste, tem hora que a gente liga a TV, é morte, é assassinato, né? Tem aqueles lá do comando geral e não sei o que parece que é só notícia ruim, triste, tragédia, né? A gente tem aqui, né, na palavra de Deus, né, o evangelho, que significa uma boa notícia, né, uma boa nova, uma boa notícia. Né? Essa boa notícia que Deus tem para nos dar, que é tudo o que Jesus fez e disse, né? O que está lá em Atos 1:1. Atos 1:1. No meu primeiro escrito, ó Teófilo, tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Então o Evangelho, ele trata de tudo que Jesus fez, então dos atos, das obras de Jesus e também de tudo que Jesus disse, falou. Então, obras e palavras, né? Ações e palavras de Jesus, está contida nos Evangelhos. E por isso que o Evangelho é mais do que uma doutrina, é uma força renovadora do mundo e do homem. E a igreja reconhece 4 narrações dos evangelhos. Mateus, e aí? Marcos, Lucas e João. Isso aí todo mundo sabe, né? Agora, Mateus, Marcos e Lucas, a gente chama de evangelhos sinóticos. O que é sinótico? Aí tem 2 palavrinhas aqui, né? Sim e ótico. Ótico, a gente já estava falando agora de ótico, né? Ótica, olhar, né? Olhar com, junto. Ou seja, esses 3 evangelhos aqui, eles podem ser lidos em sinopse ou em 3 colunas paralelas, porque eles se assemelham mais. João segue um roteiro completamente diferente. E a gente vai ver por quê, né? O que é uma sinopse, então? Olha lá. Não sei se dá para ver também, porque tá a letra meio pequenininha, mas a gente tem condição desses 3 evangelhos colocar eles em colunas paralelas, Mateus, Marcos e Lucas, e a gente consegue comparar bem um com o outro, porque eles seguem um roteiro bem parecido, muitas passagens se assemelham, uma passagem é paralela da outra, né? Por exemplo, a gente tem aqui, uma passagem, Mateus 9, que é paralelo de Marcos capítulo 2, que é paralelo de Lucas capítulo 5. Vocês estão vendo que a letrinha que está em vermelho aqui, é o que vai aparecer em vermelho aqui, que está igual aqui, que está igual aqui. O que está em azul está aqui e está aqui. O que está em verde, tem algumas coisas aqui, está aqui e está aqui. Quer dizer, olha lá, por exemplo, e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe, segue-me. Olha o que está em vermelho. E passando viu, aí aqui o que está em verde, um homem chamado Mateus, quer dizer, Levi, filho de Alfeu, e disse-lhe, segue-me. E falou, e disse-lhe, segue-me, está vendo? E levantando-se aqui, o seguiu. E aconteceu que estando ele em casa, sentado à mesa, e aconteceu que estando sentado em casa, está vendo que é um paralelo do outro, um semelhante ao muda, alguma coisinha, alguma palavrinha ou outra, mas é muito semelhante. Aqui também, Lucas, assentado na recebedoria e disse-lhe, segue-me. E levantou-se e seguiu. Né? Aí vem o final, por exemplo, né? O finalzinho lá que está em azul. Porque, deixa eu botar uma lupa aqui também.
porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Isso está aqui, Evangelho. Mateus. Olha o que fala Marcos. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Olha o outro paralelo aqui em Lucas. Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então vocês estão vendo que... Opa, calma. Isso. Vocês estão vendo que dá para a gente colocar Mateus, Marcos e Lucas em 3 colunas e fazer uma comparação entre os 3. João não dá para fazer isso, porque ele segue um roteiro completamente diferente. Por isso que esses 3 evangelhos são evangelhos sinóticos. A gente tem um olhar comum dos 3. Dá para a gente traçar um paralelo dos 3. Não assim, bonitinho, naquela ordem, né? Capítulo 1 é igual capítulo 1, igual capítulo... Não, assim não. Né? Até porque não tem como fazer isso. Né? Os evangelhos foram escritos por autores diferentes, em épocas diferentes, eles têm finalidade diferente, mas a gente vai ver por que um tem muito a ver com o outro, é muito semelhante ao outro. Por isso esses evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos. Guardem muito esse nome. Inclusive ele vai aparecer lá na Assembleia dos Ministros também. Guarde esse nome que ele vai aparecer lá na Assembleia dos Ministros. Né? Vai guardando aí, irmão. Tem gente... Quem que vai para a Assembleia dos Ministros mesmo? Aí, 2, 3, 4. Guardem esse nome que ele vai aparecer lá. Já estou adiantando porque vai ser falado sobre a celebração da palavra lá, aquele documento 108. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses evangelhos sinóticos. Olha aqui outro detalhe, a relação entre eles. Né? Aqui a gente tem o evangelho de Marcos, Lucas e Mateus. Tá? Esses 3 aqui. Se a gente observar, 76% de Marcos, ele tem uma tripla tradição. Ou seja, ele aparece em Marcos, em Lucas e em Mateus. Quer dizer que 76% do evangelho de Marcos está no evangelho de Lucas e está no evangelho de Mateus. É muita coisa. Eles têm muita coisa em comum. Enquanto que 40% do evangelho de Lucas está nos 3 e 45% do evangelho de Mateus está nos 3 evangelhos. Se a gente for pegar o evangelho, é porque o evangelho de Marcos é pequenininho. Aí muita coisa que tem no Marcos tem em Lucas e tem em Mateus. Agora, quase a metade do que tem em Lucas e Mateus vai ter em Marcos também. Por isso que eles são sinóticos. Eles têm muita coisa em comum. Aí a gente tem coisas que só tem em Marcos e Mateus, que é 10% de Mateus tem só ele e Marcos. Aqui, por exemplo, que tem Marcos e Lucas, né? 3% só tem Marcos e 1% de Lucas vai aparecer no Evangelho de Marcos, que só tem Lucas e Marcos. E aqui também, ó, aqui tem muita coisa em comum. Mateus e Lucas, ó, 25%, 23% eles têm em comum. Só eles 2, que não aparecem nos outros, mas que só aparece em Lucas e Mateus. E o que só tem em Marcos, olha lá, somente em Marcos, só 3% que tem só em Marcos, que a gente só vai ver no Evangelho de Marcos. Enquanto 35% em Lucas e 20% em Mateus. Esse Lucas é interessante, 35% a gente só tem no Evangelho de Lucas. Por exemplo, o que só tem no Evangelho de Lucas? Que não tem nos outros evangelhos, que faz parte desse 35%. O Magnífica, o que mais? O nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus está lá. Só tem em Lucas, faz parte desse 35%. A gente não vai ver nem em Marcos, nem em Mateus. A parábola da misericórdia, do Pai misericordioso, né, que a gente chama também do Filho pródigo, a gente só vai ter no Evangelho de Lucas.
Não vai ter nos outros, faz parte tudo desses 35%. Que só tem em Lucas, a gente só vai ver isso em Lucas. Né? Outras coisas só vão aparecer em Mateus e Marcos, praticamente tudo que tem em Marcos vai ter nos outros. Vocês estão reparando que tudo que tem em Marcos vai ter em Mateus e Lucas. Só 3% do evangelho que vai ser só de Marcos, quer dizer, o mínimo. Né? Se vocês lerem Lucas e Mateus, você já sabe tudo que vai estar no evangelho de Marcos, porque tudo que tem nesses dois vai ter em Marcos, praticamente. Né? Agora, tem uma explicação. Marcos escreveu primeiro que Lucas. A gente vai ver isso com detalhes. Então, o que acontece? Lucas, quando foi escrever o evangelho, bom, eu não vou ficar repetindo tudo o que Marcos falou, porque já tem o evangelho de Marcos. Eu vou escrever tudo que ele falou? Não tem sentido fazer o evangelho assim. Né? Aí Lucas quis colocar, e ele faz, eu fiz longas pesquisas, investigações sobre isso, e eu estou passando aquilo que eu pesquisei. Né? Ele foi, inclusive, provavelmente Lucas, nas viagens com Paulo, passou lá em Éfeso, onde Nossa Senhora morava com o discípulo João, né? Com o apóstolo João, e conversou muito com ela. Como é que foi o nascimento? O que você fez? Onde é que você foi? Você visitou sua prima? Espera aí que eu vou anotar aqui, que eu vou escrever tudo isso no meu evangelho. Por quê? Porque Marcos não tinha escrito essa parte. A intenção de Marcos era outra. A gente vai ver também, com detalhes. Por isso é que tem muita coisa em Lucas que, por exemplo, não vai ter em Marcos. Só para dar um exemplo para vocês. Porque Lucas vai relatar toda a infância de Jesus, a gente sabe, através do evangelho de quem? De Lucas. Né? Lucas é o único que fala da infância de Jesus. Né? Que ele ficou perdido no templo, Maria e José desesperados, ai meu Deus, cadê Jesus? E agora como é que ele vai salvar o mundo se ele está perdido da gente? Vamos lá procurar. E ficou naquela angústia, né? Naquele desespero atrás de Jesus, e depois encontrou ele no templo. Como é que a gente sabe esse episódio? Através de Lucas, que provavelmente conversou a longo com Nossa Senhora, né? Teve conversa, como é que foi, o que aconteceu, e aí, quantos dias? Nossa, eu e José desesperados, e voltamos a viagem inteirinha, pensamos que ele estava lá na caravana, junto com os outros crianças, com os outros jovens. Quando foi ver, cadê? Não estava lá. E aí ele falou aquilo para a gente, olha, mas eu guardava tudo no meu coração. Então, tudo a gente sabia graças ao evangelho, esses 35% aqui de Lucas, que são muito importantes para a gente. Vocês entenderam esse quadrinho aqui? Né? O que eles têm em comum e o que eles têm, a porcentagem daquilo que eles têm diferente, que só tem neles. Tá? Bom, passando a página, existem evangelhos apócrifos. Por exemplo, o evangelho de Tomé, o evangelho de Tiago, o evangelho de Nicodemos, né? A gente até já falou sobre os apócrifos, né? Quantos apócrifos que tem? Né? Mais de 100 apócrifos. Agora, tem evangelhos também. E a consciência cristã não reconheceu esses evangelhos como palavra de Deus. Não foi reconhecido como palavra de Deus. Embora alguns dados a gente pegue dos apócrifos, por exemplo, o nome dos pais de Nossa Senhora, que são, você sabe o nome dos pais dele? São? Não é João, não. É quase. Isso, Santana e São Joaquim, né? Como que a gente sabe esses nomes se eles não têm na Bíblia? Por causa do evangelho apócrifo, né? Ele foi tirado do evangelho apócrifo. Não foi reconhecido como palavra de Deus, mas esses evangelhos às vezes trazem alguns dados históricos que depois foi recolhido pela tradição. Alguns dados deles a tradição recolheu, mas ela não colocou como livro inspirado, livro canônico, como os outros livros da Bíblia. Então,
eles trazem alguns traços de verdade, esses evangelhos apócrifos, mas também seções fantasiosas e até heréticas, né? Mostram às vezes um Jesus maravilhoso, né? Um Jesus super-herói, um Jesus X-Men, né? Um Jesus que, às vezes, eles querem ressaltar tanta divindade de Jesus que acabam esquecendo de falar da humanidade de Jesus. E aí não pode, porque Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Não, mas aqui, não, cadê o homem Jesus nesse evangelho aqui? Não tem, então, fora. Isso aqui é do gnosticismo, né? Porque o gnosticismo, que eles são dualistas, eles falam o seguinte, que a alma, o espírito é bom, mas o corpo, a matéria é ruim, né? Como se a gente tivesse dois princípios que deram origem a tudo. O princípio bom, que é o do espírito, da alma, e o princípio mal, ruim, né? Ou um Deus mal, ruim, que é o da matéria do corpo. Nada disso. Deus criou e viu que tudo era bom. Exatamente, né? A alma é imagem e semelhança de Deus e o corpo também é imagem e semelhança de Deus. Ele fez a pessoa a sua imagem e semelhança. Sem imagem e semelhança de Deus, só pode ser bom. E aí esse princípio dualista, que a matéria é ruim e a alma é boa, ele cai por terra e a igreja não aceitou os escritos que tinham essa mensagem dentro deles. Por isso que esses apócrifos eles foram colocados de lado. Serve para a gente conhecer essas histórias fantasiosas, igual a gente lê a história de super-herói. Tem até alguns dados históricos interessantes, porém não são livros canônicos, não são livros inspirados. Não é palavra de Deus para nós, né? A igreja não reconheceu isso. Então esse super-herói aqui, ó, vai voar em outro lugar, porque o nosso Jesus é Deus e o nosso Jesus é homem, Deus e homem verdadeiro. Os evangelhos, como você já deve ter visto, eles são simbolizados, principalmente na liturgia, por animais, né? Nós temos lá em Ezequiel, capítulo 1, versículo 10, Ezequiel 1, 10, Ezequiel 1:10. Lembrando que ele está lá na coluna do meio, né, nas marcaçõezinhas lá na coluna do meio para baixo. Ezequiel 1:10, esse profeta ele teve uma visão da glória de Deus. Ele tem uma visão da glória de Deus. E ele fala o seguinte, nessa visão, ele viu um vento, algo como se fosse o fogo, e 4 seres vivos. Acharam por aí, tá? Vê se está na Bíblia aí, ou tiraram. Não pode ter tirado, né? Ele teve uma visão de 4 seres vivos. E esses seres vivos, o versículo 10 diz o seguinte, 1:10. Tem gente tá quase. Chegou aí? 1:10. Isso. Quanto à forma dos rostos, tinham rosto humano, rosto de leão do lado direito de cada um dos 4, rosto de quê? Touro do lado esquerdo de cada um dos 4 e rosto de águia. Então esses 4 seres vivos, né, essa visão que o profeta Ezequiel teve, tinham 4 seres vivos e eles tinham forma de rosto, né? Rosto humano, rosto de leão de um lado, de touro do outro e de águia do outro. Então, homem, leão, touro e águia. Né? É uma visão
Vocês já sonharam com isso aí? Com um já está difícil, né? Com um animal já está difícil. Bom, essa visão também, ela é inspirada, e a gente vê essas características em seres ou divindades de outros povos. Por exemplo, na Assíria, tem esse lamaço, né, que ele tem esse ser, né, cultuado lá na Síria, ele tem rosto de homem, asas de águia, ele tem um corpo de touro e patas aqui de leão. Dá para ver muito bem, está um pouco claro, mas é um ser que ele tem essa mistura desses seres, né? Esses animais já eram conhecidos lá na antiguidade. E no Apocalipse, capítulo 4, a gente vai ver de novo, agora é João que está falando. Apocalipse é fácil, viu, gente? Ficou mais fácil agora. Porque é só puxar lá no final da Bíblia, não tem erro, porque do Apocalipse você não vai passar, porque não tem mais nada depois. O Ezequiel não, vai para frente, vai para trás, cai em Isaías. Em Apocalipse 4:6, capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte: é uma visão de João, né, da liturgia celeste, outra visão, e ele fala o seguinte: na frente do trono havia como que um mar de vidro semelhante a cristal. No centro, em volta do trono, havia 4 seres vivos, cheios de olhos pela frente e por detrás. Aí vem o versículo 7, que aqui na minha Bíblia já está em itálico, significa que ele vai ser uma citação de outro texto bíblico. Se a gente olhar lá na nota de rodapé, o 7 está lá, Ezequiel 1:10. Vai lá no finzinho, na nota de rodapé. Vê o número 7 lá, que é o do versículo 7. Vocês acharam? Aí está escrito o quê? Lá na nota de rodapé. Estou usando aqui a tradução da CNBB, que muitos de vocês já têm, né? Fechou. Na Bíblia, Ave Maria tem uma nota também, que a irmã acabou de ler, irmã Terezinha, né? E ali, vê se vocês encontram na nota de rodapé. Ó, o versículo 7 aqui, ó. Isso. Que aí vai estar escrito. É bom para vocês saberem ler, e usar a Bíblia, também ler a nota de rodapé, que é importante. Já que é um estudo, a gente precisa também. Vocês acharam aí? Senão a gente vai. Achou? Isso. Achou aí? Aqui, ó. 4, 7. Deixa eu ver, cadê o 7 aqui? Não é esse. Não, é 4. Está aqui, ó. Aí o 7, o versículo 7 está aqui. Aí ele fala aqui, ó. Ezequiel 1:10. Está vendo? Isso. Também tem. Isaías 6 tem outra citação. Vamos achar aqui também. Eu achei. Rodapé que eu não achei. 4. 4 de 1 a 6. Aí ele vai estar. Então ele passa para o 8. Então passa para o 8, isso. Olha lá, os 4 seres vivos simbolizam toda a criação, 4 também a totalidade. Mas aqui ele fala no 7, olha aqui, o primeiro ser vivo. Isso. É isso aqui que tem lá no outro. Isso. Mas aqui no rodapé. Só que não tem, nessa Bíblia aí, não tem a passagem bíblica para a gente fazer o link, né? A passagem do Novo para o Antigo. Por isso que é interessante, de repente, usar uma Bíblia. A Jerusalém é excelente, né? E essa que a gente está usando, que é a tradução oficial da CNBB, ela traz várias passagens para a gente fazer, na hora da gente ler um texto, fazer um link com outro texto bíblico para fazer uma interpretação mais completa, né? E não pegar só um versículo solto. Então, vocês estão vendo que João está citando o profeta Ezequiel, né? Também
Ali tem uma citação de Isaías, mas a citação principal é de Ezequiel 1:10. E ele coloca no versículo 7: o primeiro ser vivo era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um touro, o terceiro tinha um rosto como de ser humano, e o quarto era semelhante a uma águia a voar. Né? Ele viu lá uma águia que estava voando, né? Em voo, voando. Então aqui já foi a visão dos 4 seres vivos, só que ele viu cada animal num ser vivo diferente. Diferente de Ezequiel, que viu os 4 em cada um deles, João viu os... Fala, irmã. O capítulo 6 de Isaías, ele também já fala o mesmo do 4:7 do Apocalipse. Aqui, ó, Isaías 6. As nobres criaturas, os animais vivos, sem nada de animal em si, ocupam o cimo da hierarquia celeste. As suas formas evocam o que há de mais nobre, de mais robusto, de mais sábio e de mais rápido, imersos no seio da divindade e lançando os seus olhares sempre despertos no mundo. Eles representam a ação vivificante de Deus sobre as 4 regiões da terra, mas João não pode indicar claramente a sua situação. Muito bem. Aí já deu também a interpretação desses animais, né? Que eles estão olhando no mundo, estão diante de Deus, junto de Deus, né? O que há de mais nobre, mais robusto, mais importante, né? Eles estão junto da glória de Deus e é a ação de Deus que olha o mundo. Por isso que eles têm olhos na frente e por trás, porque eles estão olhando. Deus não fecha os olhos em nenhum momento na nossa vida, né? Às vezes parece, Deus está dormindo. Não, Ele está sempre cuidando de nós, sempre olhando por nós. Isso é o quê? A providência divina. O dia que Deus der uma cochilada, vamos dizer assim, ou piscar os olhos, toda a criação vira nada, vira pó, né? Porque Deus, por que a gente está aqui hoje, nosso coração está batendo, a gente está respirando, está aqui sentado, fazendo esse estudo tão importante? Porque Deus cuida de nós, Deus está olhando por nós, Deus tem um olhar especial sobre nós, né? Então esse monte de olhos significa isso, né? Essa ação de Deus, essa providência divina que está sempre, a cada instante, cuidando de nós. O dia que Deus dormir, né, o Senhor não dorme nem cochila, já diz o Salmo, né? O dia que Deus der uma dormidinha, acabou a criação, porque tudo é sustentado por Ele, tudo, né? Não há nada que não passe pelo olhar de Deus, né? Até os fios da cabeça nosso, Deus sabe o número certinho, né? Tem uns que é mais fácil contar, que vai caindo, né? Outros já é mais difícil, que é longo, cabelo grande, longo, mas Deus sabe tudo, Deus vê tudo e Deus cuida de tudo com carinho e amor. Mas a gente nem ia chegar tanto, né? A gente só ia falar da simbologia desses animais para os evangelhos, né? Esses evangelhos, então, que são simbolizados por animais, autores cristãos como Santo Agostinho, eles ligaram esses animais, relacionaram esses 4 seres vivos, esses 4 animais, aos 4 evangelhos. Então eles fizeram essa relação dos 4 animais, os 4 seres vivos de Ezequiel, Isaías e do Apocalipse, com os 4 evangelhos, por causa do início de cada evangelho. Então, nós temos lá o evangelho de Mateus, ele começa com a genealogia de Jesus. Por isso o animal que é simbolizado, o ser vivo, é o homem. Porque ele começa com a genealogia, né? Fulano gerou não sei quem, que gerou não sei quem, começa com a genealogia. Então o animal que é simbolizado é o homem,
dos 4 seres vivos. Marcos já começa o seu evangelho falando da pregação de João Batista. João Batista pregava onde? No deserto, que é um local de animais selvagens, por exemplo, é a morada do leão, né? O leão tem sua morada no deserto, é um lugar selvagem, de animais selvagens. Ninguém tem um leãozinho de estimação, né? Os leões eles têm suas moradas em lugares, né, desérticos, selvagens. Por isso, o leão simboliza o evangelho de São Marcos. Tá? Por sua vez, Lucas começa falando lá de Zacarias, que oferecia um sacrifício no templo, a quem o anjo Gabriel apareceu. Então, essa questão de Zacarias, né, ir para o templo, oferecer sacrifício, né, a vítima do sacrifício era, por exemplo, um touro. Por isso que o evangelho de Lucas é simbolizado por um touro, que é um dos animais oferecido em sacrifício, e o início do evangelho de Lucas começa com Zacarias no templo. No templo, né? Começa com lá a história de Zacarias. Aliás, começa antes de Jesus, né? Já o anúncio do primo de Jesus, João Batista, através de Zacarias. Então, o templo era onde os animais, por exemplo, o touro era oferecido em sacrifício. Tá? Tranquilo aí, gente? Pode falar. Vamos ver aqui. Tá tranquilo aí, irmão? Achou? Ah, você tá. Você já está lendo. É esse aí mesmo. Já está lendo o Apocalipse todo aí. Vamos chegar lá. É muito bom, muito bacana esse livro. João começa o livro falando da divindade do Verbo, que o Verbo era Deus e o Verbo estava junto de Deus e ele desceu do alto e o Verbo se fez carne. Então, essa descida como a descida da águia, né? Por isso que ele é simbolizado pela águia, que mora lá nas alturas, e olha lá de cima e de vez em quando desce para pegar a sua presa. No caso, Deus desceu ao encontro do homem para salvá-lo, né? Assim como a águia que mora nas alturas e desce dos céus. Tá? Então, vocês já tinham visto na liturgia aparece bastante, principalmente ali no ambão, o pessoal coloca esses 4 seres vivos, que são os 4 evangelhos, em capa de lecionário, nesses livros litúrgicos aparece bastante, né? Às vezes até em Bíblia, antigamente eles colocavam essa simbologia, né? Vocês já tinham visto esses 4 seres vivos? Alguns sim, outros não, né? Mas ele aparece bastante em materiais litúrgicos, né? O homem, o leão, o touro e a águia. E a águia. Oi? Todos têm asa. Aqui é a simbologia, porque na visão também de Ezequiel, todos tinham tudo, né? Os seres vivos, na verdade, em Ezequiel, todos os 4 seres vivos tinham, era simbolizado, tinham características de todos os seres vivos. Cada um deles tinham a parte leão, parte touro, as asas de águia, o rosto humano, né? É uma visão assim extraordinária. Já João, ele já dividiu bonitinho, mas aí colocou com asas, sei lá, acho que está junto de Deus, talvez, né? Seguindo também o Ezequiel, né? A visão de Ezequiel que coloca junto, e por estarem junto de Deus, são seres como que, na verdade, simboliza essa ação de Deus, a providência de Deus, né? Então a águia dá essa presteza, né? Deus não tarda, Deus não demora, Deus é rápido na sua ação, né? A ação de Deus, ela é rápida nesse sentido, né? Mas, como é simbologia, né? Colocaram lá a asa. Alguma pergunta, gente?
Ih, chegou essa parte. Essa parte é isso aí mesmo, irmã. Quando não tem pergunta, é porque ele quer fazer. Já que vocês não têm pergunta, opa! Ih! A pergunta que não quer calar. Cadê caneta azul? Azul, caneta. Cadê a caneta azul? Vixe, já virou vermelha. Não, deixa de rolo que essa pergunta aí já era. Vamos para a pergunta séria agora. Pergunta séria. Vamos ver se vocês estão... Essa pergunta tem a ver com nossa diocese, hein? Vocês são de diocese de onde mesmo? Barra do Garças. Vamos ver se vocês são daqui mesmo. O sonho missionário de Dom Bosco, de São João Bosco, ele teve um sonho uma vez com figos verdes que amadureceriam se mergulhados em suor e sangue, né? Então, uma vez, vocês sabem que São João Bosco tinha muitos sonhos, né? Em sonhos Deus revelava muita coisa para ele. E uma vez ele sonhou com figos verdes, ficava verde, mas Senhor, só verde, nunca vai amadurecer? Vai sim. Só vai amadurecer se esse figo for mergulhado no suor e no sangue. Aí ele vai amadurecer. E aí, esse sonho de Dom Bosco, de São João Bosco, aconteceu em terras matogrossenses, quando 4 salesianos perdem a vida no trabalho missionário, né? E doam sua vida e perdem a sua vida no trabalho missionário. Quer dizer, são esses figos, que são os salesianos, que foram mergulhados no sangue, né? No sangue dos mártires, no sangue da doação da sua própria vida. Qual desses sacerdotes aqui não faz parte desses 4 salesianos, desses 4 figos verdes que foram mergulhados no suor e sangue? Letra A, Padre Pedro Sacciolotti. Letra B, Padre Rodolfo Luckenbach. Letra C, Padre José Tanuber. Letra D, Padre Luiz Lasanha. E letra E, Padre João Fux. Vamos ver se vocês são de Barra do Garças, da Diocese de Barra, porque, né, alguns foram no Rio das Mortes, outro deu a vida junto dos indígenas, tudo na diocese. Só um que eu acho que não foi na diocese de Barra. Mas um desses não morreu assim de forma trágica, não perdeu a vida no trabalho missionário. Quem foi? Letra A, B, C, D ou E. Vamos ver aqui do nosso amiguinho, como é que é seu nome? Davi. Davi, grande Davi, rei Davi. E aí, quem que você acha que não perdeu a sua vida? 4 dali perderam, um não perdeu. Quem você acha que não perdeu a sua vida no trabalho missionário assim de forma trágica e não foi morto assim prematuramente? Acho que foi o Padre Luiz Lasanha, sei lá. Padre Luiz Lasanha. Davi acha que foi Padre Luiz Lasanha. E aí, tem mais alguma sugestão daqui de Canarana? Não sei. Nenhum palpite. Outra sugestão aqui desse, tem ali, tem um dedo, tá rodando aqui, significa que tem. Tenho certeza, sim, que o A, o B e o E. Agora eu estou em dúvida com o C e o D, qual que não é? Seria... Certeza você tem no Padre Pedro Sacciolotti, o Padre Rodolfo Luckenbach, que inclusive está em processo de beatificação, né, e canonização, e a letra E, Padre João Fux, você tem certeza, né? Acho que é o João Fux, né? O João Fux. E aí? Vira Lombardi, vamos ver, vai. Vamos, pode virar? Vamos ver, hein? Vai. Foi! Letra D, Davi acertou, Davi! Uma salva de palmas para Davi! Davi acertou! Voltando aqui, gente, é o seguinte.
Tá vendo? Vocês acham que Davi tá... Não, ele tá sério aqui, ó. Aí, ó. O padre Pedro Satiolotti e o padre João Fux, que morreram no Rio das Mortes, né? Pelos indígenas. Foram mortos pelos indígenas na missão, né? Evangelizando. O padre Rodolfo Luquembai, todo mundo conhece, né? Lá morreu na aldeia Meruri, né? E o padre José Tanuber, que eu acho que não foi na nossa diocese, mas ele morreu também, né, em terras mato-grossenses, mas eu acredito não foi na nossa diocese. Agora, o padre Pedro e o padre João, inclusive, estão enterrados em Araguaiana. O padre Rodolfo em Meruri. Tudo aqui na nossa diocese. E a gente não conhece, mas é bom para a gente conhecer. O padre Luiz Lazan, na verdade, ele era bispo, ele nem era padre. Era Dom Luiz Lazan que trouxe os primeiros salesianos em 1894, 95, por aí. Foi quem trouxe os primeiros salesianos. Foram lá para Cuiabá, Rondonópolis. Você sabe que as cidades mato-grossenses, as primeiras, foram fundadas ao lado de aldeias Bororo, que os nativos daqui são os Bororo. E tinha a aldeia Bororo, né, próximo ali de Cuiabá, Rondonópolis, onde nasceram as primeiras cidades. Graças também à missão dos salesianos, né, que foram os primeiros a virem para essas terras aqui. Por isso que a gente está aqui hoje. Graças a eles e graças a esses figos que, banhados em sangue, amadureceram, né? A gente está amadurecendo aqui por causa disso. Fala, irmã Terezinha. Voltando. Sim. Sim. Exatamente. Foram os salesianos que cumpriram, né, que realizaram esse sonho missionário de Dom Bosco, que é fundador dos salesianos. Muito bem. Muito bem, irmã Terezinha. Qual que é a congregação da senhora, irmã? Jesus, Maria, José. Eu já teve... seja bem-vindo, gente. Sejam bem-vindos. O Davi está... Cuidado com o Davi, que ele está acertando todas, hein? Já pode fazer o Enem católico. Já teve figos mergulhados em suor e sangue na congregação Jesus, Maria e José? Ah, tá. Foi ontem, anteontem. Entendi. Se não foi mergulhado no sangue, mas em muito suor foi, né? Com certeza, muito suor foi. Então tem uns figos aí que já foram mergulhados em muito, se não foi no sangue, mas muito suor teve, né? E a irmã Cecília, né? Aí, ó. Bom, bonito. Bem, irmã Cecília. Bom. Chegaram que ano aqui? Foi 1087, né? Muito bem. Voltando então, Jesus escreveu alguma coisa da Bíblia? Nada, né?
Jesus não escreveu nada. Ele mandou algum apóstolo, algum discípulo escrever alguma coisa da Bíblia? Ide e escrevei tudo o que eu vos falei e fiz, né? Ide e anunciai, pregai, né? Sempre assim, mas nunca escrever, né? Jesus pregou durante 3 anos e em um intervalo de 20 ou 30 anos é que foi nascer os primeiros textos escritos sobre a vida de Jesus. 20 ou 30 anos depois. Que é algo, se a gente for pensar, até recente. Teve filósofos que deixaram escritos e depois de séculos que foi ser copiado, né, do original deles. Mas Jesus não pregou nada, os apóstolos não, a princípio, aliás, Jesus não escreveu nada, os apóstolos também, a princípio não, mas com 20 ou 30 anos depois começaram a escrever sobre a vida de Jesus, o que Jesus fez e o que Jesus falou, né? Por isso que a igreja, ela publicou uma instrução chamada Sancta Mater Ecclesiae, de 64, e ela fala que de Jesus até o texto passou por 3 etapas. De Jesus até o texto, tá? Foram 3 etapas. A primeira etapa é o seguinte, é a pregação de Jesus aos apóstolos, né? A pregação com recursos de linguagem, né? Jesus usava muitas parábolas, né? Muitas comparações. Então, por isso que elas estão nos evangelhos, porque Jesus gostava muito desse recurso de linguagem, né? Quem que não gosta de uma história? Tinha um homem, não sei o quê, todo mundo gosta de história. E Jesus, ele pregava muito com parábolas. Depois tem a segunda etapa, que é dos apóstolos às comunidades cristãs. Então, de Jesus aos apóstolos, primeira etapa. Dos apóstolos às comunidades cristãs, ou seja, depois de Pentecostes, a mensagem de Jesus foi levada de Jerusalém para o mundo, né? De Jerusalém para a Judéia, que é a região de Jerusalém. Depois ela subiu para outra região chamada a região mais ao norte, né? Vamos lá. A região embaixo, onde fica Jerusalém, é a Judéia. Aí vamos para cima, para o norte. Tem uma região ali chamada de tem o nome da mãe de Jesus, Samaria, né? E subindo mais ao norte tem outra região que é onde Jesus foi criado. Muito bem, irmã. A região da Galileia. Deixa eu ver se tem. Ver se tem algum. Aqui vai ter, mas não vai ter assim essas regiões. Então, vamos lá. Embaixo. Lá em cima, irmão. No meio. No meio, de novo. Como é que é essa aqui embaixo? Judéia. Essa aqui. Pronto. Está afiado. Já sabe as 3 grandes regiões, né, da Palestina no tempo de Jesus. Embaixo. Como é que é? Galileia lá em cima, tá? Alguém trocou aí a Galileia pela Samaria, mas agora, se lembra que Jesus sempre, para ir de uma região para outra, ele passava pela Samaria. E lá tinha um samaritano que não era muito chegado nos judeus, e aí, né, o negócio, né, nem sempre dava certo. Às vezes chegava e Jesus, né, fazia algum milagre, alguma coisa naquela região, mas normalmente é uma região que os judeus tinham muita hostilidade com os judeus. Lá na frente a gente vai entender por quê, tá? E assim.
Então, primeira etapa, de Jesus aos apóstolos. Segunda, dos apóstolos às primeiras comunidades, né? Se a gente fosse, por exemplo... Tá, entendi já. Se a gente tirasse todo... você só pode conservar, vamos supor que alguém chegue no mundo inteiro, acabou os evangelhos. Dos 4 evangelhos, você só pode tirar uma frase agora. Você não pode ter mais os 4 evangelhos, você só pode ficar com uma frase. Que frase você ficaria? Que é o resumo de toda a pregação, de todo o anúncio. Que frase você ficaria? Olha, a partir de hoje ninguém pode ter mais os 4 evangelhos. Você só pode ficar com uma frase desses 4 evangelhos. Qual que é o centro, o núcleo de tudo? Como é que é? Vamos aqui na comissão organizadora Fazenda Califórnia. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu vim para que todos tenham vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se alguém chegasse para você, olha, você quer falar de Jesus para mim? Eu deixo, mas eu só deixo você falar uma frase. Se você pudesse falar só uma frase para a pessoa. Eu sou o pão da vida. Eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Vamos pensar, porque essa é importante. É o núcleo de tudo, o centro de tudo. Alguma outra pessoa pregou sobre amor? Vocês falaram aí, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Alguém já pregou sobre amor? Além de Jesus, por exemplo? Sim. Outras pessoas já pregaram sobre amor. Sobre a vida? Sim. O que mais vocês falaram aí? O caminho? Sim, toda religião é um caminho. O que é diferente e por que a gente está aqui e não em outro lugar? O que é o diferencial nosso? A verdade. Né? Ressurreição. Fechou com chave de ouro. A verdade, muita gente prega a verdade, a sua verdade, mas prega. A verdade em si só na Igreja Católica. E o que dá autoridade a dizer isso? Qual fato? Que se não tivesse, por exemplo, outras religiões pregam Jesus, mas tem Eucaristia. E por que elas também pregam Jesus? Que fato fundamenta a nossa fé? A ressurreição. Se a gente pudesse falar, Jesus morreu e ressuscitou. Ponto. Porque se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé. Ele podia ter feito todos os milagres do mundo, Eucaristia, falado da verdade. Mas o que fundamenta a nossa fé é a ressurreição de Jesus, porque nenhum outro ressuscitou. Só Jesus. Jesus é o único na história de toda a humanidade que voltou da região dos mortos. E falou, eu estou vivo, sou eu. É isso que fundamenta, a gente está aqui por causa disso. Aí por causa disso tem tudo que vocês falaram. Ele é a verdade, Ele é o pão vivo, Ele está conosco todos os dias, mas se Ele não tivesse ressuscitado, tudo isso cairia por terra. Então o núcleo é a Páscoa de Jesus, é a morte e ressurreição de Jesus. Se a gente pudesse falar, olha, o meu Deus ressuscitou.
O meu Deus ressuscitou, o meu Senhor ressuscitou, Ele está vivo. Ele morreu e ressuscitou. Ah, é? É, realmente, aí eu vou... Aí sim, porque outros deuses, todos os outros que se falavam, que se achavam deuses, que trouxeram seguidores para junto deles, que falaram de verdades, falaram um monte de coisa, todos eles morreram. Só um está vivo hoje, que é Jesus, né? E aí vem aquela, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, porque Ele ressuscitou. E de dizer a todo mundo, Jesus ressuscitou, Ele está vivo. Por causa disso que a gente está aqui. Por causa disso que Ele é a Eucaristia, Ele é o pão vivo, Ele está presente conosco, enfim. Então, se a gente pudesse tirar, vamos supor, ficar só com uma frase que é fundamento de tudo, Ele ressuscitou. Então, o núcleo de toda a pregação, às vezes o apóstolo chegava, você tem 5 segundos para falar. Ah, é 5 segundos? Então ele já ia aqui, ó. O núcleo da pregação dos apóstolos é a vitória pascal. Porque Ele vive, porque Ele ressuscitou. Ele está vivo e ressuscitado. Se a gente pudesse resumir, tudo está aqui. Nenhum outro Deus... Aí já todos os outros deuses, entre aspas, né, eles caem por terra. Porque o nosso Deus ressuscitou. Aí, gostei dessa frase sua. Eu vou te dar mais uns segundos ou minutos para você continuar falando. Aí, eu falaria então agora do quê? Dos milagres. Que aí, primeiro é a vitória pascal, né? A morte e ressurreição de Jesus, porque para ressuscitar eu tenho que falar que Ele morreu, né? Ele morreu e ressuscitou. Depois, vamos falar agora, você dá mais um minutinho? Então vamos falar agora dos milagres de Jesus. O problema é que muita gente anda pregando mais sobre os milagres, fica só na borda e esquece do anúncio central, do querigma, do evangelho, do centro do evangelho, o núcleo que é a vitória pascal. Fica só na borda. Fala dos milagres de Jesus, mas esquece do Jesus dos milagres, que está aqui no centro. Está vivo, ressuscitado. Aí você me dá mais um tempinho? Então vamos falar das parábolas, que ajuda bem a gente a entender, né? Que faz parte também do conteúdo da pregação de Jesus, por isso que está no Evangelho. Você me dá mais... estou gostando, dou mais um tempinho para você. Então, aqui aparecem nos Evangelhos muitas disputas, né? Entre Jesus e os fariseus, né? Doutores da lei, os mestres da lei. Por quê? Porque na disputa a gente aprende muita coisa também, porque a gente aprende de que lado que a gente vai se colocar, né? Todo dilema, toda disputa leva a gente a escolher, mas de que lado eu estou? Né? Será que eu estou do lado dos fariseus, dos mestres da lei, ou estou do lado da misericórdia, do amor de Jesus, etc. Né? Então essa disputa também é interessante, né? Que aparece muito nos evangelhos, para a gente ver qual que é a mensagem realmente de Jesus com relação ao contexto do seu tempo. Tá? Mas a gente não pode esquecer do centro da nossa fé, né? A ressurreição de Jesus, a vitória pascal de Jesus Cristo. Agora vai dar 9h30, como é que está a situação aí? Por mim? Que, só para a gente ver, só para eu me programar aqui, para não parar, não interromper, e que hora que a gente vai dar aquele intervalo? 10. Então, fechou. Então, deixa eu tomar água aqui, para ir até as 10. Bom, à medida, então, que iam pregando o Evangelho, os apóstolos sentiram a necessidade de escrever algumas partes para facilitar a aprendizagem dos discípulos, né?
foram ver a necessidade de colocar por escrito algumas partes. E aí que nasce a terceira parte, das comunidades cristãs aos evangelistas. Então, a primeira parte é de Jesus aos apóstolos. Segunda, dos apóstolos às... Terceira parte, das comunidades cristãs aos evangelistas, que aos poucos foram compilando num todo os fragmentos da pregação evangélica. Como Lucas vai dizer, Lucas 1:1 fala, olha, eu pesquisei, procurei com muito cuidado tudo sobre a vida de Jesus. Lucas está fácil de achar. Lucas 1:1, muitos já tentaram compor um relato coordenado dos fatos ocorridos entre nós, como nos transmitiram os que foram testemunhas oculares desde o princípio e se tornaram ministros da palavra. Assim decidi também eu, caríssimo Teófilo, depois de ter cuidadosamente investigado tudo, desde o começo, pô-lo por escrito para ti, em boa ordem, para que conheças a solidez dos ensinamentos que recebeste. Então ele pesquisou assim com muito cuidado, colocou tudo bem organizado para que ele pudesse ler e entender bem os detalhes sobre a vida de Jesus. Então, tinha outras compilações? Tinha, mas a igreja reconheceu essas 4, que é a de Mateus, Marcos, Lucas e João. E os 3 primeiros, eles têm uma dependência entre si. Mateus, Marcos e Lucas, eles têm uma certa dependência, porque eles são os evangelhos sinóticos. Então, um depende do outro, né? Como assim que um depende do outro? E aqui vocês vão entender melhor. A primeira redação do evangelho, quem escreveu primeiro o evangelho foi esse senhor aqui. Foi Mateus. Só que ele escreveu em aramaico, por volta do ano 50. Opa, peraí, muita calma nessa hora, volta. Isso, por volta do ano 50. Muito bem. Esse primeiro escrito, Jesus morreu lá com os 33 anos, quer dizer, a gente tem ali mais ou menos 20 anos depois, né? Lá por volta do ano 50, Mateus escreve na língua de Jesus, que foi o aramaico, e na língua dele também, que ele, por judeu, falava o aramaico. Bom, essa redação de Mateus, ela foi modelo para Marcos e para Lucas, tá? Então, essa redação de Mateus serviu de modelo para Marcos e, consequentemente, para Lucas. Tá vendo a setinha aqui, ó? Mateus, Marcos e Lucas. Marcos escreveu lá por volta de 65, 70, né? E Lucas escreveu por volta do ano 75, tá? Então a gente tem 50, 65, se vocês quiserem, 75. Tá? Eles utilizaram o quê? O esquema de Mateus, mas eles colocaram algumas características pessoais. Então Marcos usou, deixa eu escrever sobre a vida de Jesus, e eu vou começar da onde, vou terminar para onde, vou passar por onde. Mateus já escreveu, eu vou pegar o evangelho dele como base e vou escrever o meu, mas usando, né, a base que ele já deu, algumas ideias, algumas coisas que ele já escreveu para ficar melhor para eu compor o meu evangelho. E Lucas fez a mesma coisa. Eu vou escrever. Ele não falou que pesquisou cuidadosamente, investigou tudo? Uma das investigações foi essa. Ele foi investigar pessoas, certamente conversou com Nossa Senhora, com outras pessoas para saber sobre a infância de Jesus, mas ele usou vários outros documentos que tinham. Um dos documentos que ele usou foi o Evangelho de Mateus. Tá?
O texto de Mateus, esse aqui em aramaico, depois ele foi traduzido para o grego, já que o aramaico foi entrando em desuso quando houve lá a queda de Jerusalém. No ano 70, a cidade foi destruída, destruíram o templo, foi, né, uma tragédia, no ano 70. Então, o aramaico foi caindo em desuso. E qual a língua que estava... É a língua do comércio, o inglês daquela época. Era o grego. Então, eles pegaram esse texto aqui, de Mateus, e traduziram para o grego. Só que o tradutor, ele deu uma retocada no texto, ele ampliou o texto, tá? E ele também usou, porque ele traduziu em que ano? 80. Só que foi uma tradução assim, ele pegou o Mateus, ampliou, pegou o Marcos, que já tinha escrito o Evangelho, e pegou também o Evangelho de Lucas. E foi pegando outro para dar uma retocada, ampliou o texto dele. Então, esse texto grego de Mateus aqui é o único existente e é o que está na nossa Bíblia, porque o texto em aramaico se perdeu. O texto que a gente tem aqui não é o texto lá que foi escrito em aramaico, já é uma tradução atualizada, revisada, etc., que foi feita no ano 80. Então, o primeiro evangelho ficou o último, né? Oi? Como que sabe que tinha pelas fontes, não, né, fontes históricas, outras fontes, né, e pelos estudos do próprio texto, que os pesquisadores, os estudiosos, os exegetas fazem um estudo do texto. Aí do texto você retira, e por ter outras fontes também pela tradição. Porque a gente não tem só a Bíblia, nós temos a tradição da igreja, né? Aliás, dia 31, que foi o dia Halloween, dia das bruxas, é o dia também da Reforma Protestante, que os protestantes celebram 502 anos da Reforma. Aí a gente viu várias postagens, né? Só a Escritura, só a graça, só a fé, só Cristo, etc. E aí, mas para falar só a Escritura, a gente viu que você, para falar só a Escritura, aceitar a autoridade da Escritura, você tem que aceitar a autoridade da igreja, porque quem que definiu qual livro entra e sai? A igreja. Quem dividiu a Bíblia em capítulos e versículos? A Igreja Católica. Quem definiu quais livros canônicos inspirados? Os concílios, os papas. Então, você falar, eu só acredito na Bíblia. Ok, então, consequentemente, você acredita na autoridade da igreja, na tradição da igreja, porque é ela que definiu o que está aqui e o que não está aqui. Então, a gente vê como que é contraditório você falar, eu só creio na Sagrada Escritura, mas o que está lá é o que vem da igreja. Até esse processo, né, de Jesus aos apóstolos, às comunidades cristãs evangelistas, ele passa pela igreja. Jesus mandou escrever nada, né? Mas ele mandou que anunciasse. A igreja viu essa necessidade de escrever, né? Então, e a igreja definiu, nós queremos ficar com o texto de Mateus. Então, Mateus, que foi o primeiro, né? Os primeiros serão os últimos, né? E os últimos foram os primeiros. Nesse caso, valeu essa sentença, porque o primeiro que foi escrito, depois foi o último a ser traduzido, revisado e ampliado. E o último foi o primeiro a ser escrito. Então, volta aqui, ele não serviu de base para Marcos e Lucas, então voltou para ele, né? A base que ele deu para os outros dois, depois ele usou o Marcos e Lucas para poder traduzir, ampliar e revisar o texto de Mateus. Então, por isso, o evangelho que a gente tem aqui é esse aqui, ó. De Mateus é esse aqui, do grego. Tá? E é o mais arcaico, tá?
Ele é o mais antigo, mas é o mais novo também. Vocês entenderam por quê, né? Porque o mais antigo, que se perdeu em aramaico, foi escrito nos anos 50, mas serviu de base para o Marcos e Lucas. E depois o tradutor usou o texto em aramaico, o texto de Marcos e Lucas, para dar uma retocada, revisou e ampliou esse texto, é o que a gente tem hoje. Para ser um texto válido, original, ele não precisa ser escrito pelo autor. A gente já falou um pouquinho sobre isso. Às vezes as pessoas escreviam e colocavam o nome de fulano de tal lá para poder ter uma validade. A gente tem textos que são escritos pelos próprios autores, né? Mas alguns textos, está lá, por exemplo, o texto de Isaías perpassou às vezes séculos de um texto para o outro. Está tudo Isaías. Mas não foi Isaías que escreveu? Não foi ele que escreveu todo o livro de Isaías. A gente vai ter 3 autores lá dentro do livro de Isaías. Mas então por que está na Bíblia? Porque ele não precisa ter sido escrito por Isaías para ter sido inspirado e canônico. Ele tem que ser reconhecido pela igreja como um livro inspirado. Então a gente tem lá o profeta Isaías, né, todos os capítulos, mas a gente, com estudos mais acurados, a gente percebe que tem 3 autores ali, tem 3 fases o livro. Tem uma fase que ele mete o pau e fala, e não, vocês estão errados, raça e não sei o quê. Aí tem outra parte lá no finalzinho, ele fica mansinho, fala só das consolações de Deus. Vocês serão carregados no colo e afagados com carícias. Vocês receberão toda a consolação de Deus. Por quê? Porque nessa hora o povo já estava no exílio. Então foram em momentos diferentes, né? A gente tem documentos de momentos históricos diferentes, mas está tudo no profeta Isaías. Não precisa ser escrito por tudo Isaías para ser reconhecido pela igreja. A igreja pode reconhecer ele, independente de saber. Por exemplo, quem escreveu a carta aos Hebreus? A gente sabe hoje que não foi Paulo, não tem nada a ver com o estilo, com os escritos do Paulo, com as coisas que Paulo escreveu. Tanto é que até na missa a gente antigamente falava, né? Carta de Paulo aos Hebreus. Hoje não fala mais. Leitura da carta aos Hebreus. Por quê? A gente não sabe quem escreveu. Então, por que está na Bíblia? Porque a igreja acolheu, é inspirado, é canônico, não precisa saber o nome do autor ou não para poder colocar ou não. E precisa o quê? Ter sido acolhido pela igreja, a doutrina, a verdade que está ali, a verdade da tradição da igreja. O que a leitura ali, ela era feita nas assembleias litúrgicas, nas missas. Então é isso que precisa para um texto ser realmente válido, tá? E João, vocês estão vendo aqui que está totalmente diferente. Existe uma tradição joaneia, né? E João escreveu por volta lá do ano 100, 95, 100 depois de Cristo, no grego, que foi o último evangelho e o último escrito da Bíblia, que vai ser depois o Apocalipse. Brilhante? Fechou com chave de ouro então, está entendido? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus escreveu no ano 50, depois Lucas no ano 65, 70. Aliás, Marcos, Lucas no ano 75 e depois a versão grega de Mateus no ano 80, usando já por base esses 3. João segue um roteiro, um caminho totalmente diferente. Por isso é que tem muita coisa em comum entre os 3. Porque eles usam a base de Mateus e depois Mateus usou Marcos e Lucas para redigir, ampliar e traduzir melhor a obra dele. Fez uma atualização, né? Versão atualizada e revisada de Mateus, usando Marcos e Lucas como referência também para ele fazer isso. Brilhante? Bom, aqui, agora a gente tem que fazer a seguinte pergunta: os evangelhos são história ou é mito?
História ou mito? Por quê? Né? Bom, primeira coisa, a mensagem de Jesus sempre teve o acompanhamento dos apóstolos. Nunca foi alguém que, ouvi falar de Jesus, eu vou escrever, vou ver se eu escrevo algumas coisas aqui, que eu achei a mensagem de Jesus bonita. Nunca aconteceu isso. Sempre foi com o acompanhamento dos apóstolos. Tanto que tem autores que foram apóstolos mesmo, que Mateus e João. Marcos e Lucas foram seguidores e discípulos dos apóstolos. Eles escreveram aquilo que eles ouviram dos apóstolos. Não foi qualquer coisa assim, tem uma frase que eu vi no WhatsApp, acho que eu vou colocar aqui na Bíblia. Não foi assim, né? Eu vi numa lápide lá, eu estava passando num lugar bonito, tinha uma coisa escrita, vou colocar na Bíblia. Não, foi com acompanhamento. Tanto é que se não tivesse uma coisa escrita por Jesus, eles já iam falar, opa, peraí, que isso aqui não é do mestre. Pode repetir? João foi discípulo? Não, João foi apóstolo, um dos 12 apóstolos. Se eu falei que foi discípulo, vocês apagam aí. Mateus e João foram apóstolos, né, discípulos e apóstolos de Jesus, direto. Não teve, né, Mateus foi chamado, João também foi chamado quando estava lá pescando, né? Agora, Marcos e Lucas não foram apóstolos, não foram discípulos diretos de Jesus, mas eles foram discípulos dos discípulos de Jesus. Marcos, por exemplo, acompanhou Pedro, Marcos acompanhou também Paulo, Lucas, companheiríssimo de Paulo, foi para Roma com Paulo, ficou preso com Paulo, provavelmente escreveu algumas coisas na prisão junto com Paulo, né? Que foi também seguidor de Jesus, né? Mas Lucas teve contato também com outros apóstolos que conviveram com Jesus. E esses escritos, de alguma forma, passavam pela aprovação dos apóstolos. Eles chegaram na igreja e só estão aqui porque a igreja reconheceu como autênticos. Se tivesse alguma coisa, não, isso aqui não é do mestre, não põe isso aqui, não. Então, tinha ali o acompanhamento dos apóstolos, né? E os apóstolos tinham consciência de lidar com uma tradição santa e intocável. Ou seja, é algo sagrado isso aqui. A gente não pode ficar inventando coisas e colocando aqui. Tem que ser algo, né, realmente daquilo. Tanto é que eles têm uma identidade substancial. Tem algo em comum. Não é uma coisa assim que aparece do nada. Não. É algo que eles têm em comum. Uns vão frisar mais uma coisa. Por exemplo, João, a última ceia, que tem alguns que falam só em uma frase, João dedica 5 capítulos para falar só da última ceia. João 13, 14, 15, 16 e 17. Só da última ceia. Por quê? Porque os outros falaram só numa frase. João estava lá, bom, eu vou agora explicar melhor, eu vou fazer um aprofundamento espiritual, teológico da última ceia e vou colocar coisas que de repente os outros não colocaram. Que João, quando escreveu, ele escreveu por último. Tem coisas que só tem em João, não tem nos outros. Não, mas tem que fazer. É o João Evangelista. Não, 100 anos depois de Cristo. No ano 100, né? Depois, uns 70 anos depois de Cristo, mais ou menos. Porque vocês sabem que foi o único que não foi martirizado, né? Ele morreu mesmo de uma morte natural, né? Passou por vários processos de martírio, mas não chegou a sofrê-lo, né? Inclusive morreu no exílio, na ilha de Patmos. Fica na tua, né? Então ele passa por um... E ele também era um dos mais jovens, né? Então tem isso também. E viveu bem também. Para aquele tempo, ele viveu bem.
Até porque tem um problema de data aí, mas depois a gente vai ver isso, né? Que na verdade Jesus nasceu no ano 1, ele nasceu alguns aninhos antes. Mas depois a gente vai ver isso, quando vê Herodes, essa parte aí tem um probleminha no calendário romano de uma diferença aí de 6 a 7 anos. Mas são cenas dos próximos capítulos, senão a gente vai embaralhar muito. Bom, então, essa mensagem teve o acompanhamento dos apóstolos, era uma tradição santa e intocável, eles tinham consciência disso. Se vocês quiserem depois ler essas passagens, eu quero ler só Atos 8. Atos 8, 14. Atos 8, 14, que diz o seguinte: os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João. Quer dizer, quando eles sabem que alguma comunidade, algum grupo de pessoas já ouviu a palavra de Deus, não, então vamos enviar os apóstolos para ver se a palavra que eles receberam é a mesma que nós estamos pregando, porque se for diferente eles já vão lá e corrigem. Eles tinham essa sensibilidade de que a palavra que está sendo pregada tem que ser ouvida, acolhida por outros grupos, tem que ser a palavra que eles estão pregando. Se tiver alguma coisa diferente, eles já iam lá corrigir. Então, principalmente na hora de escrever a palavra, né? Eles tiveram todo esse acompanhamento. Passou, ó, tem mais uma folha da Bíblia, lembra do papiro e pergaminho? Tem mais uma folha, já leva lá para ele ver se está tudo ok, né? Porque senão a gente já faz... Cadê o irmão do churrasco lá? Não veio hoje ele é advogado, eu acho, o doutor. Ele mora aqui perto, mora aí na frente. É seu marido? Ele que... Como é que é o nome dele? Paulo de Tarso? Não. Você está representando então. Como é que é seu nome? E o seu nome? Roseli, com L. Tá. Então está representado. Ele falava que cada página era um churrasco, que era uma pele de ovelha, né, que tinha que arrancar para poder curtir, secar e fazer lá mais uma folha da Bíblia, uma página. Então, é verdade, é Roseli do Paulo da Roseli, muito bem. Quando gnósticos, docetistas e dualistas tentaram deteriorar o evangelho, transformando em mito, os apóstolos cuidaram para que tais mitos não se mesclassem com a autêntica doutrina de Cristo, né? Os gnósticos, docetistas e dualistas, né, eles acreditam esse yin yang aqui é por causa deles. Eles acreditam nos dois princípios, no princípio do bem e no princípio do mal. Tudo tem o bem e o mal. Para explicar o mundo, por que existe mal no mundo, sofrimento, doença, violência? É porque tudo no mundo tem esses dois princípios. Tem um Deus bom e um Deus mau. E aí os dois na hora da criação estão lá, fazendo coisas boas e ruins. Então todo mundo que é bom tem um pouquinho de mal. Todo mundo que é mal tem um pouquinho de bom, né? Nossa, aquela pessoa é má, mas ela tem um pouquinho de bom, porque o Deus bom colocou alguma coisa de bom nele. Isso aqui não tem nada a ver com a nossa fé. Tanto é que quando eles começaram a escrever o Evangelho, no pensamento deles, do jeito deles, eles começaram a ser colocados de lado. Olha, a gente não aceita, a igreja não aceita isso como doutrina de Cristo. É o que Paulo vai escrever para Timóteo, 2 Timóteo 4:3. 2 Timóteo 4:3. De fato, vai chegar um tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina e se cercarão de mestres conforme os seus desejos, quando sentem coceira no ouvido e desviando o ouvido à verdade,
voltam para as fábulas. É forte essa palavra, hein? Desviando o ouvido à verdade, voltam para as fábulas. Coceira, tradição antiga, prurido no ouvido. Um prurido no ouvido, uma coceira no ouvido, né? Porque a verdade o quê? Ela incomoda, né? No tempo dos apóstolos ali, né? Quando o tempo de Jesus, quando ele foi preso, por quê? Né? Porque a verdade incomodava. Eles não queriam, se doutores da lei, se os fariseus, todos eles conheciam a lei, conheciam a palavra de Deus, sabiam que vinha o Messias. Eles sabiam tudo, só que não admitiram que acontecesse na pessoa de Jesus. E não admitiram ele como filho de Deus. Por isso que para eles era blasfêmia, né? Os milagres todos que ele fez, era um certo mito, talvez tivesse alguma coisa misturada por aí já, mesmo nas cabeças, né? Muito bem, irmã Terezinha. Por que a senhora só veio hoje? Tinha que ter vindo mais vezes, né? É isso mesmo, né? Porque o quê? Incomoda, dá coceira no ouvido, né? A verdade incomoda, né? Então, eu começo a coçar o ouvido, significa o quê? Que já está incomodando. Aí chega a me desviar, né? Eu primeiro coço o ouvido. Quando está coçando o ouvido, quer dizer que aquilo ali está incomodando, né? Até a linguagem corporal que fala, né? Depois, desviando o ouvido à verdade, né? Então, começar a coçar depois, não, eu não aguento mais ouvir isso, né? Essa verdade me incomoda de tal ponto que eu simplesmente desvio o ouvido à verdade. É muito melhor a gente ouvir um mito. O mito, ele é bonito, ele agrada a gente, né? Agora, a verdade em si, ela incomoda. E, para fechar antes do intervalo, erros e desvios também foram recolhidos na literatura apócrifa, cujo estilo é imaginoso e fictício. É ficção, é invenção, é imaginação, né? E a igreja tem a assistência do Espírito Santo para discernir o autêntico do não autêntico, porque o mesmo Espírito Santo que inspirou os agiógrafos a escrever os evangelhos é o mesmo Espírito que assiste a igreja em reconhecê-los como autênticos ou outros escritos como não autênticos. É o mesmo Espírito Santo que está conduzindo a sua igreja. Os mitos, eles têm um estilo vago. Eles não têm data, por isso não tem cronologia. Eles não têm lugar, não têm topografia, geografia, né? É uma coisa bem vaga. Pode ser em qualquer lugar, pode ser em qualquer tempo. Diferente dos evangelhos, né? Se a gente for olhar os evangelhos, eles têm data, olha, no período da tarde aconteceu isso, na primeira hora aconteceu aquilo. Vamos ver se Lucas 2:1. Lucas 2:1. Lucas 2:1. Olha lá, ó. Falando sobre o nascimento de Jesus, naqueles dias foi publicado um decreto do imperador Augusto, ordenando o recenseamento do mundo inteiro. Esse primeiro recenseamento aconteceu quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um em sua própria cidade. Está vendo que ele especificou? Tem um imperador Augusto e falou ainda do governador. Olha, Quirino é governador da Síria, para ver que é um fato histórico, que tem autenticidade. Depois 3:1, já que eu estou em Lucas, ó. No 15º ano do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia,
seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da Traconítide, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Sob o sumo sacerdócio de Anás e Caifás, a palavra de... chegou. A palavra de Deus veio. Viu que ele deu todos, né? Praticamente ele deu todos os governadores daquela região. Situou a época, situou a geografia, né? O local. Por quê? Para dizer, gente, isso aqui que eu estou falando não é mito, isso é história. O Quirino estava lá, o Filipe estava lá, o Arquelau era governador não sei de onde, né? Que é da parte sul da Judéia, enfim. Ele situou no tempo e no espaço. E, para concluir antes do nosso intervalo, nenhum criador de mitos teria inventado o mito do Evangelho. Por quê? Porque se eles tivessem inventado, eles não colocariam a crucificação. Primeira coisa, como é que um rei, um mestre, um senhor, um Deus crucificado, que era a pior condenação de um assassino, a pior espécie de criminoso era na cruz. Eles já iam tirar a cruz fora, primeira coisa, se fosse mito. Porque eles queriam um Deus maravilhoso, extraordinário. Esse é meu super-herói. Agora, na cruz, morrer na cruz. Outra coisa que eles iam tirar é a ressurreição. Porque muitos até nem aceitavam a ressurreição. Nunca ninguém na história ressuscitou. Vou colocar a ressurreição? Só se ele quiser que ele me chame de louco. Porque a ressurreição é, né, algo assim que sai fora de qualquer, né, possibilidade do pensamento humano. E também a questão da moral cristã, que desafia a mente humana. Amai vossos inimigos. Sai fora de qualquer ética, de qualquer moral que existe no mundo. Tudo bem, eu tenho que amar quem me ama, né? Amar as pessoas responsáveis por mim, meu pai. Agora, amar os inimigos, eu vou colocar isso... Não, eu estou inventando, vou colocar coisas que as pessoas vão aceitar, aderir, né? Fazei o bem, rezai pelos que vos perseguem, quer dizer, caluniam, quer dizer, a moral cristã sai fora de qualquer lógica humana. Mas é para sair mesmo, porque é uma lógica divina. É um Deus que se fez carne, é a verdade que quer iluminar a nossa vida. Por isso que isso aqui, ó, gente, nenhum criador de mito, de história fantástica, fantasiosa, teria inventado o Evangelho. O Evangelho é pura história, nada de mito. Nada de mito. Não tem como eu ter um mito assim, né? Falando de crucificação, ressurreição e da moral cristã, desse jeito que Jesus veio colocar e nos mostrar, né? E agora, agora tem um intervalo e depois a gente volta já com essa perguntinha interessante aqui para nós. Vamos dar pelo menos intervalo e depois daqui a pouquinho a gente volta, só para esticar as pernas e voltar mais animados.